PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do Brasil, acima dos 2% previstos para este ano. Confira. E eu quero, no final do ano, provar para ela que ela estava errada com relação ao PIB brasileiro. Nós vamos crescer mais do que 0,9%, nós vamos crescer acima de 2%, 2,5%, e se acontecer o que eu estou pensando, a gente pode até crescer um pouco mais. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fizemos foi retomar todas as políticas sociais que estavam funcionando corretamente, ou seja, políticas sociais que vão irrigando o dinheiro, sabe, na base desse país. Tá aí, Osmando, falta agora a queda dos juros. Exatamente. O presidente Lula, o FMI tinha previsto que o Brasil cresceria 0,9% no trimestre. O crescimento foi, no ano, o crescimento do trimestre foi de 1,9%, então já está se aproximando dos 2%. E esse desafio que o presidente lança hoje em relação ao FMI, de que vai crescer muito mais, é fundado exatamente nos dados, nas demonstrações que o próprio mercado, que a própria economia tem dado. Começa alguns setores a se reaquecer, o desemprego começa a baixar, os juros, a inflação está totalmente controlada, o dólar cada dia se valoriza mais diante já está em 4,80. A Bolsa de Valores atinge um dos maiores patamares da história, já chegando aos 120 mil pontos. Há um esforço do governo para alguns programas, como o Desenrola, que é exatamente esse que atinge a maior preocupação hoje do momento, que é o endividamento da população brasileira, que chegou a 77,9% em dezembro do ano passado, e que nesses 3 primeiros meses do ano já caiu um pouco, já está em 72%. Mesmo assim, é altíssima para uma economia que precisa de se respirar, desenvolver, gerar emprego, gerar produção. Então, esse programa, por exemplo, do carro popular, do carro, né? Que houve esse programa, que o governo já está entusiasmado e ao invés de 1 mês de duração, é provável que pelo sucesso ele avance. Prorrogue, então, né? Há toda uma série de medidas que vêm sendo tomadas para acreditar que realmente o crescimento do PIB seja maior este ano. Osmando, então é um otimismo com fundamentos. Tem os fatos aí para explicar essa projeção do presidente. Exatamente. E outro detalhe interessante. No dia 2 de julho, o presidente Lula vai lançar uma nova etapa, uma nova fase do programa de aceleração, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado no governos anteriores dele e que teve um sucesso extraordinário. O Brasil virou um canteiro de obras graças ao PAC, né, nos 2 primeiros governos do Lula e também no primeiro governo da Dilma. Dia 2, haverá o lançamento de uma nova fase, de uma nova etapa, de uma nova versão do PAC, inicialmente com a lista de 499 obras do Brasil inteiro. São obras recolhidas de uma apuração entregue pelos governadores naquela reunião de janeiro, em que o presidente reuniu todos os governadores do estado. Os 27 governadores entregaram as prioridades de obras paradas que foram deixadas pelo governo anterior. Então, são inicialmente 499 obras que serão retomadas já a partir de julho. Então, você imagina o que isso vai gerar de construção de emprego, de retomada dos negócios, de crescimento dos pequenos negócios, de aceleração do comércio, dos serviços. Então, há toda uma justificativa para que haja esse otimismo em relação ao crescimento. Evidentemente, isso não poderá acontecer, e aí eu interpreto que quando ele diz se acontecer algo que eu estou esperando, é exatamente a queda do juro. Porque se o juro cair, vai haver
uma maior facilidade para que as empresas, para que o comércio, as indústrias, sobretudo, que estão passando por um problema sério de crise, de desaceleração, voltem a ter acesso a crédito suportável, civilizado. Então, isso tudo é uma questão que diz respeito à necessidade da queda do juros e que não existe mais nenhuma razão, nenhum motivo, nenhum empecilho, porque o Brasil não tem consumo, não tem demanda de consumo. Pelo contrário, o Brasil está comprando pouco, os brasileiros estão comprando pouco porque estão endividados. Olha, vamos torcer para de fato acontecer. E que como, eu ia dizer pediu, mas como, porque na verdade a Luísa Trajano, ela emparedou o Campos Neto e disse, olha, tem que reduzir, eu lhe ligo 20 vezes por dia, eu vou lhe ligar 30, 40, e não é meio ponto não, tem que ser uma redução, de fato seja expressiva. Porque o governo lançou mão, França, de um programa como o Desenrola, para tirar o nome de brasileiros do negativo, do SPC e do Serasa, mas mantendo uma taxa de juros tão alta, as pessoas vão terminar voltando, porque não vão conseguir pagar esses juros exorbitantes. Ou seja, é um cenário, um ambiente, a gente tem falado muito de economia aqui, de redução de inflação. Ontem, a S&P que mudou a nota de risco do Brasil para positiva. São muitos os avanços. O que não